Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, um feliz ano de 2024, abençoado, que o Espírito Santo venha nos dar entendimento a cada vez mais e que Deus possa, pela sua misericórdia, a cada vez mais nos preparar para o que há de vir. E nós sabemos que a vinda do Senhor está bem próxima. Em continuação ao vídeo anterior, no dia 31, para hoje, dia 1º, ontem eu tinha gravado um vídeo, contei algo que eu tive, uma revelação em 92, e dei assim início, e quero continuar a respeito deste assunto, para alguns polêmico, para alguns inaceitável. Eu também tinha esse mesmo pensamento, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Até o dia do começo de 2023 para cá, eu lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, a escatologia bíblica, isso é, nós temos que examinar a escritura. E depois que me deparei com essas três teorias, e uma delas eu defendia, que era pré-tribulacionista, o tribulacionismo, que defende que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu era um destes que defendia. E tem o médio que defende que a igreja não vai ser tirada do meio, tirada do meio da grande tribulação. E tem o pós-tribulacionista, que a igreja vai passar e depois será tirada. Bem, são três teorias teológicas, três teorias que foram adaptadas, e eu pensei assim, e examinamos a escritura, porque nós temos que examiná-la, e eu gostaria, pelas escrituras, que ela tivesse provas que fortalecesse a prova que nós não passaria. Eu não encontrei, encontro algumas palavras que nós se baseávamos, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no capítulo 2, e assim, o apóstolo Paulo refere sobre isso, no 2 Tessalonicenses também, e nós temos examinado as escrituras, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e Apocalipse 3, 10, e outros versículos que mostrava que ali teologicamente, na pré-tribulacionista, a igreja não passaria. Mas eu lendo a palavra, não é a mesma forma. A igreja passará pela grande tribulação. Quero ler alguns versículos e fique para a sua meditação. Não quero ser extenso, quero gravar alguns vídeos, para nós meditar. Não sou nenhum doutor da lei, não estou com a verdade está aqui, que é a Bíblia, e temos que examiná-la e saber se é isso ou não, porque vivemos um momento que os falsos doutores, falsos mestres estão surgindo e precisamos, mais do que nunca, examinar. Gostaria de citar alguns versículos bíblicos para a sua meditação e reflexão, para que você não fique em dúvida e que você, pelo Espírito Santo, possa entender o que é e o que não é. E o que as Escrituras diz, ela é infalível, ela é digna de toda a nossa aceitação. Se você ler, vamos ler Daniel 12, versículo 10. A igreja passará pela grande tribulação. Daniel 12, 10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vamos agora para Zacarias 13, versículo 9. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vamos para outro versículo, Apocalipse 3,10, uma leitura muito conhecida, a qual eu também fazia parte desse mesmo pensamento escatológico, que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. E o versículo que vamos ler aqui, Apocalipse 3,10, diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança ou paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. É um versículo que é isolado para defender que a igreja não vai passar, mas será tirada antes
da tribulação. Isso não prova nada. Nós aceitamos porque aprendemos assim. Apocalipse capítulo 12, do versículo 10 ao 12, você vai ler isso. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Que período seria este? Versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Oséias 14:9: quem é sábio para que entenda estas coisas? E prudente para que a saiba? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. 1 Pedro 4:12, 13 ao 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Li alguns versículos e você pode observar uns versículos que vai apontando para alguma coisa que vai acontecer no futuro. E nós não queremos passar pelo período da grande tribulação, porque fomos ensinados a um período para os ímpios. Mas você não vai nem encontrar nenhum versículo que prove isso, ao contrário, que a igreja não passará. O Senhor livrará, como nós dissemos no primeiro vídeo. Deus tem a sua maneira de dar o livramento aos santos, aos seus escolhidos. E sabemos que Deus reserva os remanescentes, os que sobreviverem, os que restarem até esse momento. Sabemos que Deus sabe o que faz, não sabemos o que dizemos. Nós não queremos passar, mas nós temos observado pelas Escrituras que aqui nós temos em alguns versículos para nós meditarmos, que Daniel 12:10 diz: muitos serão purificados. Irmão, como seria essa purificação? É claro que para os dias de hoje já passamos dificuldade, imagine nesse período. Então Deus sabe quem pode suportar. Se eu posso, se você pode, só Deus o sabe. Mas sabemos, como Paulo escreveu aos Coríntios sobre a ressurreição, no capítulo 15, versículo 51, diz: nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Ou seja, os remanescentes, os que sobreviverem até esse período, muitos serão levados à prisão, muitos serão mortos, martirizados. Se você observar também no livro de Apocalipse, no capítulo de número, se não me engano, capítulo 7, vamos observar aqui, capítulo 7, deixa eu ver aqui, é isso, capítulo 7, versículo 9, João teve uma visão sobre uma multidão de pessoas que morreram pelo seu testemunho que deram em favor da palavra de Deus. Visão dos mártires na glória. João viu: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo número 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Um ancião disse a João. E João respondeu, dizendo: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes, essa grande multidão, estão vestidos de vestes brancas. Ele responde. Eu disse, e ele respondeu: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Branquearam. Daniel
12:10 diz: muitos serão purificados. Daniel 12, versículo 10 está escrito: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É só para os que restarem, os que estão em condições que vão passar. Não sabemos quem, ou se eu ou você, Deus o sabe. Sabemos que Deus já está recolhendo muitos, porque não suportará o que há de vir e o que está por vir futuramente. Pode ser alguns meses, não sabemos. Uma coisa é certa: Jesus está às portas, e sabemos que isso vai acontecer. Se é antes, se é no meio da tribulação ou depois, a Bíblia não dá uma posição, só dá uma posição. Sim, lá no sermão profético, o Senhor Jesus disse. Se você ler, você vai ver que Jesus, após aquela grande aflição, o céu, a lua não dará o seu brilho, o sol escurecerá, os elementos da terra, do céu se manifestará, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, com rijou, clamor de trombeta, voz de arcanjo, voz de Deus, para ressuscitar primeiro os mortos, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntamente com os ressuscitados serão levados aos céus. Isto depois daquele período da grande tribulação. E continuando aqui em Apocalipse 7, em versículo 15: por isso estão diante do trono de Deus, isso as almas que morreram na grande tribulação, e tem os que ficarem. Aqui diz: por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que é Cristo, está no meio do trono, os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Então vamos ler Apocalipse capítulo 6 também. Você vai ver que se não tem ligação, que é no quinto selo, a abertura dos 6 primeiros selos, né? No quinto selo, João viu debaixo do altar, Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí você vê aqui a grande multidão que João viu, e a revelação do ancião dizendo que a multidão vinha de uma grande tribulação. Aí eu aprendi que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Aí eu pergunto a vocês, e Mateus 28, 20, na última frase que Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Consumação significa fim, término. E eu pergunto: arrebatamento é o fim ou é início? Então, se o Senhor estará com essa grande multidão, estará convosco todos os dias até a consumação. E a consumação se dará quando? Quando ele voltar, julgará as nações, estabelecerá o seu milênio. É fim, ali é final, fim, consumação. Isso se dará depois da grande tribulação, na vinda de Cristo, porque ele diz em Mateus 28, 20: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, consumação é fim, término. Então nós temos que entender pelo que o Espírito, o que a palavra diz. Eu fico com as Escrituras, porque é única, suficiente, digna de toda a minha aceitação, e é claro que de todos aqueles que leem e meditam. Estamos aqui refletindo o que a Bíblia diz, não que alguns dizem. Eu examino, respeito todas elas, porque também defendi essa tese, é uma tese. Não sabia que era até tese, porque eu aprendi assim,
E eu, examinando essa escritura, até fiquei surpreso com isso, porque ninguém me convenceu. Quem me convenceu foi o Espírito Santo, através da palavra. Tenho estudado sobre escatologia bíblica, né? Curso de teologia, aprendemos sobre esse desfecho, que a igreja não passará pela grande tribulação. Não é todas as teologias que falam, como já tinha dito, 3 teses teológicas: a pré, a média e o pós. Cada um defende se a igreja vai passar. É a pré que não vai passar, a média vai ser tirada do meio, e o pós só após a grande tribulação. Eu fico com as escrituras. E outra coisa, se você examinar as escrituras, não sabemos quando isso vai acontecer. Eu até escrevi aqui em Marcos capítulo 13, Jesus disse lá no versículo 35 ao 37, na parte que diz assim, ó: se pela manhã, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos aqueles que acreditam que possa vir antes, pode ser no meio ou depois, mas ele diz a todos: vigiai. É tempo de nós estarmos preparados em todo o tempo. Se vamos passar, se vamos ser tirados antes, nós temos que estar prontos. Primeiramente, a morte é certa para todo ser humano, para todo ser vivente. Todos morreremos. Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:51, nem todos dormiremos. Então, nem todos, os restantes que viverem aquele momento, desse período, com certeza, muitos vão ser mortos. Porque lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz assim: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os mártires, essa grande multidão, o quinto selo que João viu, embaixo do altar as almas que clamavam, até quando o dominador, e foi dito para que repousasse, até que completasse o número de conservos, como eles morreram. E lá em Apocalipse capítulo 7, refere uma grande multidão. João viu, e o ancião disse: esses é os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui diz: se alguém levar em cativeiro será levado. Se alguém for morto à espada é necessário que morra a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 3:10 diz o quê? 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da provação. É um livramento que o Senhor dará. Haverá juízo, haverá julgamento, a ira dos seus cairá sobre a terra. É claro que aqueles que estão com o Senhor livrará, o Senhor guardará, que não marcaram na sua pele o sinal da besta, na sua testa ou na mão, não aceitaram, preferiram negar e morrer em favor, ou ser martirizado, ou ser mortos, presos, não negaram ao Senhor. Aí Mateus 24, versículo 13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Fim de quê? Do arrebatamento? Não tem sentido. O arrebatamento será levado secretamente, ninguém verá. Aonde diz isso? Isso é uma tese teológica. Quem inventou isso? Então nós temos que examinar como era o pensamento da igreja primitiva, como eles pensavam, o que Jesus disse, o que Paulo falou, o que Pedro disse. Eu gostaria de citar esses versículos que Pedro disse, que o Senhor fala no seu sermão profético, Mateus 24, Marcos capítulo 13, que registraram, Lucas capítulo 21, está bem claro o que o Senhor disse. Agora, há as teorias teológicas, as formas que dizem como isso vai acontecer. Irmãos, ninguém manipula a vontade de Deus. Deus pode vir a hora que Ele achar que deve vir, porque é Ele que decidirá, e Ele decidindo, Ele vai vir, e operando Deus, quem impedirá? Deus escolhe coisas que nós não acreditamos, coisas que nós desprezamos, e Ele disse que virá numa hora que nós nem imaginamos. Pode ser antes, pode ser no meio da tribulação, pode ser depois da tribulação, e o Senhor virá depois da tribulação, porque tem base bíblica no seu sermão profético. Se você ler aqui em Mateus, no sermão profético, que diz assim:
Mateus capítulo 24, que diz, olhe bem aqui, observe na sua Bíblia, e logo depois, Jesus diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Temos visto e ouvido pela internet que o sol vai dar um apagão esse ano 2024, né, nas internet, e vai acontecer, né, que o sol vai ter uma erupção, né, solar, e vai atingir o sistema da internet, os satélites. Você ouviu falar isso? Aqui diz assim, ó, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando vai ser isso? Logo depois daquela aflição, daqueles dias. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, vírgula, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem serão esses escolhidos? Medite, não é a igreja, não é o povo escolhido, especial, zeloso de boas obras? Desde os quatro ventos de uma outra extremidade. E lá em Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que o Senhor virá. Pedro, em sua carta, segundo a Pedro, capítulo 3, ele fala. Então, lá em Apocalipse 1, versículo 7, ele virá nas nuvens, todo olho verá. Aí eu pergunto, em algum momento ele diz que vai vir secretamente? Porque arrebatamento é secretamente. Nos filmes deixados para trás, você não vê os mortos ressuscitando, só vê os corpos subindo e as roupas ficando. Eu era fã deste filme, um filme excelente. Li o livro deixado para trás. Em nenhum momento você vê uma cena dos mortos sendo ressuscitados primeiro, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Você só vê os corpos sendo levados e as roupas ficando, os carros batendo, avião caindo. É na cena do filme deixado para trás. Um filme que ganhou milhões de bilheteria nos Estados Unidos e por aí afora vai. Então nós vemos que vivemos somos reféns desse ensinamento, e eu era, mas examinei as Escrituras e observando, não tem provas que isso vai acontecer assim, como disseram para mim, como aprendi assim. Não sou nenhum leigo, tenho estudado a palavra de Deus desde que aceitei o Senhor Jesus. Sou uma pessoa que gosta de examinar, porque Jesus disse: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, é tempo de nós buscar a fonte, as Escrituras em oração, vigiando em todo o tempo, porque o Senhor Jesus diz em Marcos 13, 35 ao 37, se pela manhã, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, seja vós surpreendido, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento pelo seu Espírito. Uma certa feita, está registrado em Mateus, se não me engano, 28, versículo 11, vamos ler aqui. 28, versículo 11, ou 11, 28, isso, Mateus capítulo 11, só troquei, Mateus capítulo 11, versículo 28, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Pedro escreveu em uma das suas cartas que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então não podemos ser médio, ou pré, ou pós. Uma coisa está escrita:
eu vou o que está escrito. Se vamos aguardar no Senhor. Salmo 40, aquele que espera no Senhor, o Senhor ouvirá e responderá. Pedro disse isso. Se eu aqui achar, vou ler para você. Você já conhece essa passagem. E isto é fiel, isto é certo. Aqui, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, esses homens que escreveram as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Em Apocalipse 1, versículo número 3, bem-aventurados aquele que lê e as que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas, guardar as coisas e vigiar nelas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Só uma coisa que sabemos, está próximo a vinda do Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos continuar, se assim Deus o permitir, no próximo vídeo. Que Deus nos ajude e possamos entender pelo Espírito Santo as Sagradas Escrituras. Não precisa ser um teólogo formado em PhD. Precisamos sim ter o Espírito Santo e ler as Escrituras e procurar sim examiná-la. E se puder fazer um curso, amém, glória a Deus, vamos fazer. Mas as revelações só vem do alto. É Deus quem revela pelas Escrituras a sua vontade. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.